Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Saline Chede de Lisboa e hoje eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre uma doença que está cada vez mais presente na sociedade, a doença de Parkinson, e também a utilização do exercício físico e da atividade física para a promoção de saúde, reabilitação, bem-estar e qualidade de vida. Neste caso, hoje conversaremos sobre a caminhada nórdica. Assim, então, pessoal, inicialmente gostaria de me apresentar. Eu sou a Saline Cheia de Lisboa, sou formada em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nessa mesma instituição, eu realizei meu mestrado e meu doutorado em Ciências do Movimento Humano e sou especialista em Fisiologia do Exercício. Para além dessa parte, sou professora da Faculdade Sojipa, sócia proprietária da Clínica Instituto do Movimento Imove e também professora e coordenadora de algumas pós-graduações aqui da Fisiwork. Bom, pessoal, para iniciarmos essa temática, é muito importante que vocês tenham conhecimento sobre o que seria a doença de Parkinson. Quando a gente vai observar uma visão científica, mesmo que seja sucinta e rapidamente, a doença de Parkinson, mal de Parkinson ou somente Parkinson, como é trazida na literatura e comentada diariamente, é uma doença neurodegenerativa crônica no sistema nervoso central. Então, ela afeta principalmente a coordenação motora dos indivíduos e esta foi descrita inicialmente pelo médico britânico conhecido como James Parkinson em 1871. Quando nós observamos um pouquinho mais sobre essa doença, nós observamos que as causas e os fatores de risco da mesma vêm decorrentes de uma causa exata não ainda completamente compreendida e descrita na literatura. Mas algumas questões abordam e trazem resultados quanto a combinações de fatores genéticos, algumas combinações de questões ambientais também, e até mesmo algumas literaturas trazem algumas mutações e modificações genéticas e específicas em um tipo de gene, o gene LRRK2, que pode também estar somado a diversas outras questões que trazem a aproximação do aparecimento dessa doença. Quando nós observamos a patologia por si só, ela possui como uma característica bem específica questões neuropatológicas marcantes como a perda progressiva de células dopaminérgicas. O que isso quer dizer? Quando nós observamos essa redução dessa substância na parte negra do cérebro, nós observamos que a dopamina, que é por si só um neurotransmissor crucial para o controle do movimento, ele aparece no sistema com uma deficiência, e essa deficiência da dopamina, que está, então, conectada com essas células dopaminérgicas, elas levam, então, a diferentes demonstrações motoras e, principalmente, com a disfunção motora corporal. Então, nós observamos aqui toda uma questão de modificação dessa patologia que vai trazer juntamente a isso a formação de agregados de proteína alfa-sinucleina, que também é conhecida como corpos de Levy, dentro dessas células nervosas, sendo também isso uma grande característica da doença de Parkinson. E aí, então, com essa deficiência nessas questões, nós observamos alguns sintomas bem característicos, como tremores corporais nas mãos, nos membros inferiores, uma rigidez muscular muito grande em amplas partes dos extremos corporal, uma bradicinesia muito grande, que é a realização de movimentos em formato bem mais lento e não controlado, uma instabilidade postural, o que leva por si só todo esse somatório, então, de sintomas, grandes alterações na marcha dos indivíduos. Ainda é importante salientar para vocês que essas modificações, essas deficiências diárias, ainda trazem também outras questões e outros sintomas muito grandes, como a aproximação de sintomas depressivos, sintomas de ansiedade, problemas no sono e na qualidade do sono, e uma disfunção autonômica muito grande que traz outros riscos, como riscos de quedas, riscos de dores corporais
e um risco fortíssimo da redução da qualidade de vida do indivíduo. Então, nós podemos observar que com o andar da progressão dessa doença, nós temos diversas escalas que podem apresentar qual o nível dessa incapacidade diária, sendo, por exemplo, nessa escala, uma apresentação de 0 até 5, com demonstrações do somatório de diversos sintomas, desde não possuir um grande sintoma visível ainda, até a progressão que pode trazer o acometimento severo, tanto quanto a utilização necessária de cadeira de rodas, ou até mesmo que a pessoa esteja numa situação de necessidade de estar acamado, se este não puder ser auxiliado no seu dia a dia. Então, com isso, nós observamos que se essas doenças no formato neurocognitivo, no formato mais geral, nós começamos a observar a necessidade que diversos profissionais estejam em atendimento diário para esses pacientes. E é neste ponto que cada vez mais a fisioterapia e a educação física têm se aproximado em formato de tratamento. Porque já se sabe que grandes e as mais conhecidas doenças crônicas mundiais necessitam de um acompanhamento multidisciplinar. Então, para alívio dos sintomas, para um retardo da progressão da doença e também para uma promoção de uma qualidade de vida cada vez melhor para essa população, que a parte do exercício físico vem sendo fortemente estudada e implementada no dia a dia desses pacientes. E aí talvez chegue uma dúvida para vocês, né? De como que com uma disfunção motora tão grande, eu possa ter uma possibilidade de indicar, de prescrever, de progredir, de periodizar um treinamento para essa população. É então que cada vez mais vem crescendo, tanto no formato de estudos científicos quanto na abordagem já prática, a utilização da modalidade caminhada nórdica para essa população. A caminhada nórdica não foi criada para pessoas com doenças de Parkinson. Porém, os estudos mostram que mostrou-se um exercício interessante. A caminhada nórdica, para quem ainda não tem uma aproximação com esse conteúdo, é uma intervenção de exercício físico que utiliza bastões projetados para contribuir à ação dos membros superiores, juntamente ao deslocamento dos membros inferiores para frente no processo de movimento e na biomecânica do movimento. Nesse formato, a utilização desses bastões vai trazer uma geração, vai trazer um gerar de duas ações de propulsão no ciclo da marcha corporal. Nesse formato, então, nós observamos nessa imagem os bastões que possuem um material específico, uma pegada para os membros superiores também, tanto quanto uma maneira de conseguir ajustá-lo à sua estatura, para que isso tenha, então, benefícios para essa população. E aí vem o questionamento, mas qual, então, que é a realização e a relação da utilização da caminhada nórdica com a doença de Parkinson? O que os estudos vêm observando é que, além de promover todos os benefícios que colocar o nosso corpo em movimento pode trazer num formato metabólico, hormonal, entre tantas outras respostas corporais que nós podemos ter, quando a pessoa está acometida pela doença de Parkinson, acontece com ela uma situação chamada freezing of gait, que é um congelamento da marcha, onde a pessoa, com essa instabilidade corporal, com esses tremores, com essa falta de controle nos seus movimentos, nos seus padrões de movimento, ela tem um congelamento do ato da marcha, que é a busca do equilíbrio pelos membros superiores, em formato X, braço esquerdo e perna direita, por exemplo, à frente, onde ela fica congelada e a ação superior e inferior do corpo não consegue ter uma coordenação como nós aprendemos desde a infância a realizar. Então, a movimentação supra e intracorporal fica completamente descoordenada. E neste formato que nós temos a caminhada nórdica como um formato de acesso coordenativo neurocognitivo, além das ações musculares gerais, com pelo menos 90% dos músculos trabalhando. Assim,
pelo simples ato de adicionar os bastões, já há uma certa coordenação corporal com a necessidade de fazer um formato antero-posterior e assim, então, auxiliar a sua propulsão na marcha. Claro, pessoal, não é somente com a adição do bastão, tão quanto nós temos diferentes níveis que vão estar apresentando nesse formato. Porém, para isso, então, que nós temos treinamento de caminhada nórdica específico para essa população. Então, quando nós buscamos na literatura, nós temos diversos protocolos já, tanto de familiarização, testes específicos, testes padrão ouro, avaliações biomecânicas, cinesiológicas e também de respostas de ativações musculares com a adição e também posterior semanas de treinamento para então realmente ter a parte coordenativa e muscular com uma nova ativação benéfica. Então, quando nós montamos um treino de caminhada nórdica, de maneira inicial é necessário pensar que o objetivo da aula vai ter que ser com um foco muito grande em melhorar a mobilidade, equilíbrio e coordenação motora, enquanto, juntamente com isso, nós promovemos uma saúde física e mental para os nossos pacientes e alunos. Como materiais necessários, é imprescindível, então, que nós temos o acesso aos bastões de caminhada nórdica, calçados confortáveis, adequados para esse movimento, roupas confortáveis, e também uma hidratação e uma alimentação necessária para a implementação dessa prática física, pois sabemos que vai ser desgastante para essa população. Nesse formato, pessoal, quando nós preparamos inicialmente a ideia de um treinamento para caminhada nórdica, nós temos que começar nossa aula sempre certificando-se que todos os participantes estão vestidos de maneira apropriada, com acesso aos bastões, e que essas questões não vão trazer riscos aos mesmos, visto que nós temos uma debilidade motora e nós precisamos ter ampla segurança e cuidado para não promover riscos de quedas, desconfortos que poderão somar-se já ao que a doença impacta no dia a dia. Nesse formato, se todos os nossos pacientes e alunos estão com essa questão ok, juntamente com os seus medicamentos, se aplicável ou não nas condições para atividade, temos que ter um local adequado e seguro para essa prática, que vai ser um local como um parque ou um local que seja plano, para não colocarmos dificuldades extras, principalmente no processo de aprendizagem. E as instruções básicas sobre os bastões é explicar como segurar e usar corretamente esses bastões, certificar-se que os bastões estão na altura correta para realmente adequar essa caminhada para o indivíduo praticante em questão, e mostrar também como que funciona a impulsão, pois a técnica da caminhada nórdica ela é bem específica. Nós temos etapas que são ensinadas, com o envolvimento dos movimentos de coordenação de braços e pernas, a enfatizar também o formato de equilíbrio, pensando sempre uma descrição de letras A, L, F, A. Ou seja, nós temos que promover um andar direito, com uma longitude ampla dos braços, com a formação de um ângulo para adaptar, então, a passada no mesmo. E neste formato de aprendizado do alfa, dessa conexão de letras, nós conseguimos trazer o nosso indivíduo novamente ao andar mais ereto, a parte antero de movimentos corporais, trazendo a propulsão que o mesmo perdeu com o decorrer da doença. Obviamente, para nos tornarmos pessoas extremamente aptas para isso, vai ser importante um aprofundamento maior na temática. Porém, vale aqui ressaltar e cabe trazer a vocês essa grande oportunidade de inserção, de estudo, para que vocês possam trazer uma gama muito grande de busca de trazer aos pacientes, aos alunos de vocês, o real sentido dos nossos cursos, né? A prevenção da doença, trazer diversos benefícios corporais e saúde, seja em formato físico, metabólico e mental, podendo até adicionar toda a parte de desempenho físico aos mesmos. Certo, pessoal? Espero que tenham curtido bastante a temática de hoje. Logo mais voltaremos com outras temáticas, outros assuntos que vão vir a somar fortemente na carreira de vocês. Até mais!